Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 1. Deus. 1. Deus e o infinito. 2. Provas da existência de Deus. 3. Atributos da divindade. 4. Panteísmo. Deus e o infinito. Questão de número 1. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Questão 2. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Questão 3. Pode-se-á dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da inteligência deles. Provas da existência de Deus. Questão 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe. Tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Questão 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmos da existência de Deus? Que Deus existe. Pois de onde lhes viria este sentimento se nada tivesse como base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Questão 6. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria devido à educação e produto de ideias adquiridas? Se fosse assim, por que vossos selvagens teriam tal sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, ele não seria universal e não existiria como as noções das ciências, senão naqueles que tivessem podido receber esse ensinamento. Questão 7. Pode-se encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são, elas próprias, um efeito que deve ter uma causa. Questão 8. Que se deve pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, em outras palavras, ao acaso? Outro absurdo, que o homem de bom senso pode ver o acaso como ser inteligente? E além disso, o que é acaso? Nada. Questão 9. Onde se vê, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se reconhece o artista. Pois bem, vede a obra e procurai o artista. É o orgulho que engendra a incredulidade.
O homem orgulhoso nada quer ter acima de si, e por isso que se denomina espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Atributos da divindade. Questão 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. É um sentido que lhe falta. Questão 11. O homem poderá um dia compreender o mistério da divindade quando seu espírito não for mais obscurecido pela matéria e, por sua perfeição, tivesse se aproximado dele. Então ele o verá e o compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem frequentemente o confunde com a criatura cujas imperfeições ele lhe atribui. Porém, à medida que o senso moral nele se desenvolve, seu pensamento penetra melhor no fundo das coisas e ele faz uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora ainda incompleta. Questão 12. Apesar de não podermos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Questão 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais tudo abarcar, mas sabei bem que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a vossa linguagem, limitada a vossas ideias e às vossas sensações, não tem absolutamente como exprimir. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, pois se possuísse uma a menos, ou, então, se ele não estivesse num grau infinito, ele não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve sofrer vicissitude alguma, nem possuir nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então ele próprio teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. É imaterial. Isto quer dizer que sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito a transformações da matéria. É único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas nem unidade de poder na ordenação do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não possuísse o poder soberano, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria feito todas as coisas
e as que não tivesse feito seriam obra de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem de sua justiça, nem de sua bondade. Panteísmo, questão 14. Deus é um ser distinto ou, conforme a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, um e outra. Deus existe. Disso não podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditareis saber e, na realidade, não sabereis. Deixai, portanto, de lado todos estes sistemas. Tendes coisas suficientes que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições, a fim de vos livrardes delas. Isto ser-vos-á mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Questão 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, isto é, da doutrina panteísta? O homem, não podendo fazer-se Deus, quer pelo menos ser uma parte de Deus. Questão 16. Aqueles que professam esta doutrina pretendem nela encontrar demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito, não havendo vazio ou nada em parte alguma. Deus está por toda parte. Estando Deus por toda a parte, visto que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria, em ponto grande, o que somos em ponto pequeno. Ora, se fosse assim, com a matéria transformando-se incessantemente, Deus não teria estabilidade alguma. Estaria sujeito a todas as vicissitudes, até mesmo a todas as necessidades da humanidade. Ele careceria de um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem rebaixá-lo em nosso entendimento, e nenhuma sutileza do sofista conseguirá resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e este sistema está em contradição com suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura,
exatamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecanismo que o criou. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, tanto quanto o quadro não é o pintor que o concebeu e executou.